Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Que bom. Você tem mesmo coragem de fazer essa oração que a Daniele cantou? Faça em mim o teu querer. Deus pode mesmo fazer tudo o que Ele quiser na sua vida? Essa é uma oração ousada, né? Porque ela não é a oração de alguém que não tem vontade. Ela é uma oração de alguém que decide sacrificar a sua vontade para viver uma vontade melhor, a vontade de Deus. Aparentemente nós não percebemos e muitas vezes não compreendemos, mas a Bíblia nos assegura que a vontade dele é bem melhor do que a nossa. Por isso nós precisamos mesmo, de coração sincero, continuarmos fazendo essa bela oração. Queridos, sexta-feira que vem, pela segunda vez nesses últimos dias, nós vamos mais uma vez ao acambato. Nós vamos orar. Gostei desse grito de amém, viu, irmã Carla? Amém. Obrigado, irmã, obrigado. Nós vamos mais uma vez ao acambato orarmos a Deus. Motivos para orarmos não nos faltam. E nesse mês, de modo especial, essa campanha missionária, com esse tanto de desafio que temos pela frente, a igreja que quiser triunfar tem que cancelar os seus discursos e dobrar os seus joelhos. Nós vamos fazer isso ali. Nós vamos dobrar os nossos joelhos, porque é dessa forma que iremos alcançar o favor de Deus. Quem tem carro vai levar quem não tem. Quem não tem transporte, o Josivaldo já colocou a sua, não sei se o nome é peru, Josivaldo? A Kombi, desculpe. A Kombi à disposição para levar os irmãos que não têm condições de ir. Ali vai ter muita oração, comunhão, adoração e vai ter manifestação do Espírito Santo a nosso favor. Não tenho dúvidas disso. Então, ali os irmãos também preparam um chá, né? Preparam um café para a gente não dormir. E à meia-noite, nós regressamos. Se o Senhor quiser que nós fiquemos lá, quem puder vir, vem. Quem não puder, fique e a gente permanece. Tá bom? Mas a ideia, para você que tem que trabalhar no sábado de manhã, é até meia-noite. Tá bom? O horário da saída vai ser, o início da vigília vai ser 7h30. Tá bom? Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No livro de Romanos, capítulo de número 8. A irmã Silvia já leu o meu texto aqui hoje. O nosso texto, tá, irmã Silvia? Romanos, capítulo de número 8. Eu quero que você se coloque em pé mais uma vez, para nós lermos esse texto. E se eu passar um pouquinho da hora hoje, os irmãos vão me perdoando, porque nós temos meia hora só. Romanos 8, versículo 37. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou repetir a leitura do texto. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Essa é a razão de estarmos aqui nesta hora, diante da tua palavra, que mais uma vez será exposta. Compreendemos perfeitamente que se não for o Senhor falando conosco, o homem falará inutilmente. Portanto, necessitamos que a voz do teu Espírito se faça ouvida por nossas vidas, para que sejamos edificados, transformados, sarados, ó Deus amado, e alinhados com os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. O tema exposto para nós trabalharmos nesse mês é porque Ele me amou.
E eu queria começar trabalhando essa noite com os irmãos algum entendimento maior sobre o amor de Deus por nós. Texto que nos ensina sobre a grandeza do amor que Deus tem pela igreja não são poucos. Nós não temos nenhuma dificuldade, porque toda a Bíblia revela o amor de Deus pela humanidade. Mas esse texto, de modo especial, do versículo 31 até o versículo 39, aonde nós vamos nos ater, fala de forma mais expressiva esse grande amor que Deus tem a nosso respeito. O texto que lemos, versículo 37, fala que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Logo, a nossa intenção essa noite é nos falar sobre o amor que nos conduziu ao triunfo. Nós só somos vitoriosos porque somos amados. Não há nenhuma outra possibilidade de alcançarmos vitória se não fosse pelo amor de Deus. Esse texto, primeira questão dele, ele não se aplica a todas as pessoas, o versículo 37. Porque esse texto é uma referência à igreja. É para o grupo de pessoas que se renderam a Cristo, que confessaram a Cristo como seu Salvador, que foram eleitos pela graça de Deus e se tornaram pela graça dele igreja. Então esse texto ele é de modo especial aplicado à igreja de Cristo. A segunda questão é que o texto não diz que nós somos vencedores. Vencedor é um eufemismo para o que nós somos diante do que Cristo fez por nós. A Bíblia diz que nós não somos vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Perceba que há uma intensidade nessa informação. Ao mesmo tempo, o texto sagrado nos informa que essa vitória que alcanço só pode ser obtida por meio de Cristo. Cristo é a ponte que nos conduziu à vitória triunfante, inquestionável e permanente que nos foi dada na cruz do Calvário. Então é sobre isso que esse texto vai nos falar. E a minha hoje missão é mostrar para os irmãos quais são os efeitos do amor de Deus em nossa vida, em nossa existência, na nossa caminhada espiritual. Quais são os efeitos do amor de Deus? Então, para responder isso, eu tenho a primeira lição a trazer para os irmãos, que está do versículo 31 e 32, do texto sagrado, que diz: que diremos, pois, irmãos, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então a primeira lição que nós encontramos é que nós somos vitoriosos porque Deus não é contra nós e a favor de nós. Nós, igreja, nós lavados e remidos pelo seu sangue. Cristo é a nosso favor. É isso que o texto sagrado está nos mostrando. E quando o texto diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Aqui há uma interrogação, porque o texto vai nos fornecer 7 perguntas. E Paulo tem 3 perguntas principais. E para responder essas 3 perguntas principais, ele vai nos responder com mais 4 outras perguntas, que vai nos convidar a literalmente encontrarmos a resposta acerca disso que ele está nos perguntando. E a primeira pergunta que ele faz é: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você vai para o grego original, aqui não tem uma condição. Lá tem: visto que Deus é por nós, convictos que Deus é por nós, então quem será contra nós? Perceba que é mais uma afirmação do que uma condição. O texto sagrado agora nos faz refletir. Não porque nós não tenhamos inimigos, não porque nós não tenhamos adversários, não porque nós não tenhamos alguma força que se posiciona contra nós. Não,
verdadeiramente o crente tem os seus inimigos. Mas ainda que esses inimigos se levantem, ainda que esses inimigos surjam, ainda que eles se acampem contra nós, isso não surtirá nenhum efeito, porque o Criador dos céus e da terra, aquele que é o detentor de todo o poder, disse que é a nosso favor. É por isso que o texto está dizendo que não há ninguém que possa se opor à igreja. É por isso que Jesus Cristo disse que a igreja, ela é mais do que vencedora, ela triunfa, Deus nos conduz em vitória, porque não há força em nós, mas aquele que é a nosso favor tem todo o poder. Nós olhamos para a Bíblia e nós vamos perceber que nós temos inimigos. Por exemplo, o diabo é o inimigo da igreja. Cristo não tem inimigo, porque ninguém se equipara a ele, mas a igreja tem. O diabo é inimigo da igreja, mas ok, Jesus Cristo lá no Getsemane já feriu a cabeça da serpente. E na cruz do Calvário diz a Bíblia que ele triunfou sobre ele. Então já foi inimigo vencido. O mundo é inimigo da igreja, mas Jesus Cristo disse, eu venci o mundo. O pecado é inimigo da igreja, mas Jesus Cristo disse que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Logo, o que nós temos são fantasmas, assombrações, inimigos concretos não. Porque todos aqueles que se levantaram contra nós, Cristo já venceu de uma vez por todas e definitivamente. É isso que o texto sagrado está nos ensinando. E para mostrar que ele é a nosso favor e não contra nós, o versículo 32 diz, aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é a justificativa que encontro para afirmar que Deus é a nosso favor? O versículo 32 diz, ele não poupou o seu filho. Ele não tinha muitos filhos, era o seu único filho. E ele não poupou porque ele entregou, porque o amor de Deus é doador. O amor de Deus nos agraciou com o melhor. Quem é o melhor? É Cristo. Não tinha nada no céu, na terra ou embaixo da terra que pudesse ser entregado a nosso favor para a remissão dos nossos pecados. Deus, na sua infinita misericórdia e incomparável bondade, pegou o seu único filho, não mas o seu único filho, e não poupou o seu único filho, pelo contrário, entregou ao sacrifício para que nós pudéssemos compreender que agora ninguém pode ser contra nós. É isso que a Bíblia Sagrada está nos afirmando, é o amor de Deus. Porque quando a Bíblia fala de doação, quando a Bíblia fala de dádiva, quando a Bíblia fala da morte vicária de Cristo, nós precisamos compreender o seu amor. Que a luz da Bíblia tem que ser compreendido a partir de João 3,16, que diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, não poupou, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebe que tem todo um apanhado. Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, como a irmã Dinalva disse, que foi de uma forma incompreensível, porque a Bíblia diz que não dá para compreender o amor de Deus na sua largura, no seu comprimento, na sua altura, nem na sua profundidade, porque o amor dele excede todo o nosso entendimento, de tal maneira que deu o seu Filho, com um propósito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas viva eternamente, tenha a vida eterna. Essa é a primeira grande razão do porquê nós somos mais do que vencedores. Você está sentado ao lado de alguém que, embora talvez não consiga alcançar todas as vitórias que almeja para esse tempo, lá a vitória dele vai ser garantida. Embora aqui nesse tempo, muitas vezes, por alguma frustração profissional, seja tido por alguém como um fracassado, lá essa palavra não fará parte da nossa existência, porque lá nós seremos bem-sucedidos. Bem-sucedidos não, amados.
Amados não, mais do que vencedores, porque ele nos amou. Que coisa interessante. Ele nos amou. É contínuo. Ele não me amou. Ele está me amando hoje, porque o amor dele continua sendo exercido em nossa vida e para a nossa vida e para o nosso bem. Mas o segundo texto, a segunda lição que eu quero tirar, está aí no versículo de número 33, que diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós somos mais do que vencedores, simplesmente porque ele nos justificou. A pergunta que surge novamente no versículo 33 é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Obviamente, o texto, mais uma vez, não está dizendo que nós não vamos ser acusados. Até porque, no Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia diz que o diabo, ele é acusador. Diante de cada pecado que nós vamos cometendo no decorrer da nossa vida, ele vai nos acusando diante de Deus. Então, é quem tentará acusação contra os eleitos de Deus. A ideia não é que nós não vamos ser acusados, mas a ideia é que nós não vamos ser condenados, porque aquele que tinha as prerrogativas de condenar a humanidade decidiu absorvê-la, decidiu justificá-la. E aqui entra uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, a justificação pela fé. Justificação. Nem sempre nós conseguimos compreender essa doutrina, mas é necessário ampliarmos o nosso entendimento para ela, porque é ela que nos dá a garantia da eternidade. O que é justificar? Vamos parar para pensar que esse é um termo jurídico, que normalmente é se usado. Imagine um tribunal. Imagine outra nação, os Estados Unidos, onde tem pena de morte. De repente, alguém comete um grande crime. E o crime daquela pessoa o leva ao tribunal. E os júris ao seu redor ali atestam literalmente a sua condenação. E de repente o juiz está ali para bater o martelo. Todo mundo dizendo condenado, culpado. Na hora de se aplicar a pena de morte sobre o réu, o juiz levanta e diz: sai dessa cadeira. Sai dessa cadeira dos réus. Deixa eu sentar nesse lugar. Eu sou o juiz. Eu tenho as prerrogativas para te condenar. Mas eu quero hoje te justificar. Não inocentar. Justificar. Porque o preço vai ser pago. Em vez de você, réu, ir para a morte, eu vou receber o castigo que posteriormente te trará a paz. Eu vou ser condenado em seu lugar. E a morte que seria inevitavelmente sua, agora é minha. Mas fique tranquilo, eu vou morrer e depois eu vou ressuscitar. E se um dia você morrer, fique tranquilo também. Porque se você crê em mim, você também ressuscitará comigo. Isso é justificação. Ele tomou o nosso lugar. A cruz era literalmente nossa. Os cravos eram literalmente nossos. A lança que furou o seu peito era nossa. Aquela sepultura seria minha e sua. Mas a Bíblia diz que ele nos justificou. Meus irmãos, que coisa boa. Romanos 5, versículo 1, diz que, sendo justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É isso que a justificação vem produzindo em nós. Por isso o texto sagrado nos leva a uma compreensão maior. Como é que Cristo nos justificou? Aí, o versículo 34 diz: quem nos condenará? Respondendo essa pergunta. E ele diz: é Cristo. É Cristo, Jesus, quem morreu. Como foi a trajetória da justificação? Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou para vencer a morte e o pecado. Cristo está à destra de Deus, lugar de honra.
E hoje ele ainda está intercedendo por nós. Eu imagino que diante de cada acusação que chegava diante de Cristo, ele diria, mas eu já morri por ele. Ah, ele cometeu esse pecado hediondo, o inferno. Ele dizia, eu já morri por ele. Mas ele não merece a salvação, mas eu já morri por ele. Mas você talvez não tenha competência. Tem, cara, eu venci a morte. Tem, porque eu estou à destra do Deus Pai. Detalhe, eu estou aqui intercedendo, se colocando não contra, mas a favor dele. Eu estou intercedendo. Essas são as razões que dão para Cristo a competência de justificar aqueles a quem ele poderia condenar. Porque Cristo fez o que ninguém mais poderia ou conseguiria fazer. Aí você volta para o capítulo de número 8, versículo de número 1. E agora a nossa condenação é abolida. Porque ele diz, do capítulo 8, no versículo 1, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem poderá condená-los? Aí Jesus diz, através da boca do apóstolo Paulo, agora, pois, por causa disso, nenhuma, não é alguma, nenhuma condenação existe mais. Para quem? Para aqueles que estão na igreja? No templo? Não. Para aqueles que têm um nome escrito no hall de membro da igreja? Não. Para aqueles que fazem parte da denominação A, B ou C? Não. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. É Ele em nós e nós nele. A Bíblia diz que nele o mundo existe, nele nós existimos, nos movemos, nós nele. Agora a doutrina da unicidade, nós nos tornamos um com Cristo, porque agora Ele habita em nós. E mesma forma o texto diz que nós nele. Que coisa boa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Compreender a dimensão do seu amor pelas nossas vidas. É por isso que você é mais do que vencedor. É só por isso. É só por isso. Mas aí eu encontro então a terceira e a mais bela lição de todas, que diz que nós somos vencedores porque nada pode nos separar do seu amor. E talvez aqui seja o texto que mais traga alegria aos nossos corações. Se você não compreender o amor de Deus olhando para esse texto, dificilmente você vai compreendê-lo de outra forma. Porque o versículo 35 traz a outra pergunta, que diz: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Pergunta. E aí Paulo, o apóstolo, vai tentar agora fazer uma série de suposições que totalmente são refutáveis, mas para nos levar a considerar que não tem condições da igreja de Cristo perder o amor de Cristo por ela. Claro, todos nós. Então, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Paulo diz, será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Perceba que Paulo está falando de situações que nos trazem dor. Olha o texto, tribulação. Olha o texto, angústia, perseguição, escassez, que é nudez, perigo, espada. Paulo está falando de situações que verdadeiramente trazem angústias para nossas almas. Pergunta, qual foi o momento na sua vida que você chegou a duvidar do amor de Deus? Certamente não foram nos momentos de promoção. Certamente você nunca duvidou do amor de Deus quando você estava no altar casando. Você nunca duvidou do amor de Deus quando foi aprovado em um concurso público. Você nunca duvidou do amor de Deus quando conseguiu uma promoção ou quando as coisas deram certo para você. Sabe quando foi que você duvidou do amor de Deus? Quando as coisas andaram contrárias à sua vontade. Quando a perseguição, quando a angústia, quando a escassez, quando o perigo ou quando a espada te alcançou. Nesses momentos nós falamos, será mesmo se Deus nos ama?
Se Deus me ama? Aí Paulo está dizendo, gente, o que eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, é que as tribulações, as angústias, as perseguições, as fomes, não são evidências da ausência do amor de Deus. Porque é possível nós passarmos por tudo isso e Deus continuar nos amando com todas as suas forças. É dessa hora que nós começamos a questionar. Muitas pessoas dizem, Deus não pode ser amor, porque tem fome demais no mundo. Aí Paulo está dizendo, gente, vocês não sabem. O que eu estou falando não é trazendo um relato para vocês. É contando uma experiência pessoal. Eu, Paulo, já fui atribulado. Eu, Paulo, já fui angustiado. Eu, Paulo, já fui perseguido. Eu, Paulo, já passei fome. Eu, Paulo, já não tive o que vestir. Eu, Paulo, já fui ameaçado pela espada, corri risco de morte. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo isso, em meio a todas essas dificuldades, em meio a todos esses problemas, Deus continuava me amando, porque essas coisas não podem também me separar do amor de Deus. Que coisa boa da gente pensar. Por isso ele diz, comparando a isso, em todas estas coisas. Todas essas coisas quais? Tudo isso que eu vivi, as dificuldades que passei, as insônias, as dívidas, as perseguições, as calúnias, a fome. Eu passei fome, Paulo está dizendo, mas eu sabia de uma coisa, ainda com fome, eu era um filho amado por um pai, que talvez me permitiu passar fome para me ensinar que ele é o pão da vida, e é sem ele que eu não posso viver. Deus estava ensinando, Paulo. E Deus está nos ensinando também. Aí então você olha então o versículo 38, e ele diz, porque eu estou bem certo, agora não é suposição. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, ou nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí, irmãos, agora eu acho uma coisa fantástica. Porque, em primeiro lugar, Paulo está nos ensinando por meio disso, que o amor de Deus, ele é inigualável. Ninguém conseguirá nos amar com a medida de amor com que Deus nos amou. O seu marido pode te amar muito, mas o amor dele, comparado com o amor de Deus, é uma faísca. É um pingo diante de um oceano de amor que Deus colocou à nossa disposição. Ele nos ama, irmãos, de forma incomparável. Ninguém conseguirá. Geralmente as pessoas atribuem o amor maior na terra ao amor de mãe pelos filhos, que não deveria ser das esposas pelo marido. Mas geralmente o povo olha assim, não é? Amor de mãe é amor maior. Seu amor, mãe, pelo seu filho, não tem nenhuma expressão diante do amor de Deus por você. É por isso que nós só conseguimos amar olhando para o amor dele. É por isso que o exemplo de amor que Deus nos traz é o dele. Então o amor de Deus, ele é inigualável. Mas o amor de Deus também, ele é eterno. Porque o versículo 38 diz que nem a morte, nem a vida. Você está vivo e Deus continua te amando. Daqui 1000 anos, quando você já tivesse decomposto inteiro no solo, na terra, Deus ainda continuará amando você, porque você não é matéria, você é um espírito. Você não é uma pessoa física tendo uma experiência espiritual, você é um ser espiritual tendo uma experiência física. E depois que você partir, Deus continuará amando você. Logo, é importante nós percebermos que Ele nunca revogará a sua palavra. Eu acompanhava alguém, há um bom tempo atrás, que cursou o seminário, que conheceu uma moça, que enamorou-se da moça, e sob juros de amor eterno eles se casaram. Foram ao altar. 6 meses depois, a moça disse para aquele rapaz: meu amor por você
acabou. Não dá mais para nós permanecermos juntos, porque eu não consigo conviver com alguém que eu não amo. E ele então, em meio à crise, me procurou falando: o que faço? E eu falei: não sei o que você faz. Eu não tenho uma resposta para você. Mas eu sugeriria que você orasse pela vida dela. Quem sabe Deus não há de restaurar o casamento de vocês. Sabe o que eu quero dizer para você? Isso jamais acontecerá em relação a Cristo conosco. Ele nunca vai dizer para você: o meu amor por você chegou ao fim. Não. Nunca, detalhe, ele nunca precisou dizer que nos ama. Leia todos os evangelhos e você não encontra Jesus dizendo para alguém uma vez só: eu te amo. Porque o amor de Cristo não era a partir do que ele falava. O amor de Cristo por nós era a partir do que ele demonstrava. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que ele provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, ele morrendo por nós naquela cruz. Foi uma prova cabal, inquestionável, infalível, irrefutável do amor que ele tinha, tem e continuará tendo a meu e a seu respeito, porque nós somos a sua noiva. Nós seremos a sua esposa. E todo marido preza casar com alguém que ama. Você é amado por Deus. A terceira coisa que o texto vai nos ensinar é que o amor de Cristo, ele é incircunstancial. Nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nada, não tem nada que pode fazer com que Cristo nos ame mais. E não há nada que possamos fazer para que Cristo nos ame menos. Porque quando Cristo nos amou, ele nos amou, não amou o que nós fazíamos. Não era porque nós tínhamos uma boa performance diante dele, porque se o amor dele tivesse condicionado a nossa capacidade de agradá-lo, todos nós seríamos odiados e não amados. Mas ele nos amou, porque no amor de Deus não há condição. Quem ama condicionando é o homem que diz: eu amo se, eu amo quando, eu amo se for. Não, Deus não tem condições, ele simplesmente nos ama. Você errou, você pecou, Deus te ama. Você vive uma vida de santidade, Deus te ama. Você está casado há 50 anos, Deus te ama. Você está no seu segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, Deus te ama. Você é uma moça pura, Deus te ama. Você perdeu a virgindade com quem não deveria, Deus te ama. Você cresceu na vida, conseguiu agradá-lo, Deus te ama. Você pecou, envergonhou o evangelho, ainda assim Deus te ama. Porque o amor dele é incondicional. E muitas vezes, quando nós erramos, nós começamos a achar que Deus vai nos amar menos. Não, querido, não. Deus não é homem. Deus é Deus. E o nome dele é amor. Deus é amor. É isso que a Bíblia vem nos ensinando. Só que o amor de Deus não nos dá a liberdade para vivermos prevaricando com o pecado. Porque Deus vai amar até aqueles que vão ao inferno. Não duvide disso. Não duvide disso. Não é porque Ele me ama que eu tenho a liberdade de viver uma forma contrária a dele. E Ele não precisa mais nos provar o seu amor. Ele já provou. Agora somos nós que precisamos provar o nosso amor por Ele. E sobre isso nós vamos falar na próxima pregação. Quarta característica e última. O amor de Deus tem um endereço. E o endereço do amor de Deus está em Cristo. Versículo 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O endereço do amor de Deus é o seu Filho, é Jesus. A expressão máxima do amor de Deus foi a entrega do seu Filho por nós naquela cruz. É por isso que nós sabemos que somos amados. E o diabo não conseguirá nos convencer do oposto, porque o amor de Cristo já foi provado. Irmãos, que coisa maravilhosa. Percebe que nós não somos vitoriosos como o mundo enxerga,
Como é que o mundo diz para nós? Você vai ser vitorioso. Não é isso? Mas eles pensam que vitória está condicionada à nossa condição neste planeta. Quando a humanidade diz você vai ser vitorioso, ele está dizendo você vai crescer, você vai prosperar, você vai ter recursos. Deus não. Ele diz você não será, você já é. Não, vitória não, mais do que vitorioso. Ainda que você não consiga desenvolver em nenhuma área da sua vida. Para pensar nos africanos, que muitas vezes não têm o que comer, sem nenhum sinal de prosperidade. Muitas vezes assistidos por ONGs e igrejas. Para esse mundo, nenhum tipo de vitória. Mas se eles já entregaram a vida deles a Cristo, Jesus Cristo diria, a perspectiva do mundo está errada. Esses daí já são mais do que vencedores. Logo, Jesus Cristo está nos ensinando a inverter a ótica com a qual nós enxergamos as pessoas que nós achamos serem vitoriosas. Eu posso ser um derrotado à luz deste mundo e ser mais do que vencedor à luz do mundo que está por vir, no reino dos céus. É para isso. Recomendo aos irmãos lerem um livro chamado Reino de Ponta Cabeça. Deus, o reino de Deus, ele é antagônico ao reino deste mundo. Ele é oposto, literalmente oposto. Os felizes para Deus são os que choram. Os últimos para Deus, os primeiros para Deus são os primeiros. O grande para Deus é o pequeno. Tudo é o oposto. E os mais do que vencedores para Deus pode ser muitas vezes as pessoas que não alcançaram nenhum tipo de vitória neste mundo. É sobre isso que o amor de Deus nos convence. Eu quero encerrar fazendo mais uma vez a leitura de todo esse texto, para que no final fique em sua mente o que o texto diz. E eu queria que você deixasse o Espírito Santo falar ao seu coração, enquanto leio esse texto. E quero que você ouça Deus falando ao seu coração, enquanto esse texto é lido. O texto diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e ainda intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas levadas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Sinta-se amado. Talvez você está aqui hoje ferido na alma. Talvez você entrou aqui hoje machucado, com estigmas no seu coração. E o amor de Deus, ele é curador. Talvez você foi abusado na infância. Talvez você foi maltratado, expulso da sua casa. Talvez você foi aliciado na sua vida antes do Evangelho. Talvez você foi abandonado pelo marido ou pela esposa. Deus hoje quer curar o seu coração com o amor dele, que será derramado em você e sobre você, para que você saia daqui hoje convicto: Deus me ama, Deus me ama.
Antes de orar por você, eu queria chamar aqui o Wesley. Wesley, por favor, vem aqui à frente. Wesley entendeu o amor de Deus e se rendeu a Cristo, irmãos. Entregou a vida dele ao Senhor. E eu queria, nessa noite, orar pela vida do Wesley. Primeiro, eu quero dizer para o Wesley que essa, não tenha dúvidas, é a melhor e mais precisa resposta que um ser humano pode dar em face do amor que Deus tem por ele. Nos entregar a Cristo, Wesley, é a melhor forma da gente dizer: Deus, eu te agradeço, eu reconheço o Senhor. Wesley, ande com Cristo. Os homens vão errar, mas Cristo nunca vai falhar com você. Ele vai restaurar a sua vida, e num futuro breve nós vamos estar cantando o cântico da vitória, porque você compreenderá que o amor de Cristo vai restaurar a sua vida por inteiro. Algumas coisas você não vai conseguir compreender agora, como eu não compreendi na minha conversão, e como a maioria das pessoas não compreendeu. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o tempo e o amor de Deus vai te revelar que talvez as dificuldades que você está vivendo hoje fazia plano do projeto dele, para ele resgatar a sua alma e levar você para sempre, para a eternidade. Talvez seja isso. Eu quero nessa noite orar por você. Eu queria que você fique em pé, só desça para cá. Eu quero impor minha mão sobre você. Eu queria que a igreja, por favor, estendesse as mãos para cá. Wesley é amigo do Keck, do Gilmar, e há quase 2 meses Deus me deu a graça de estar discipulando ele, e ele vem sentindo o desejo de entregar a vida a Cristo, e hoje Deus concretiza essa obra. Vamos orar pela vida dele. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que não há nenhuma coisa que traga tanta alegria ao coração da igreja do que ver pessoas se rendendo ao Senhor e compreendendo o teu amor. Há festas nos céus quando um pecador se arrepende, mas nós também estamos em festas por compreendermos que isso faz parte da nossa vida. Nós queremos, na autoridade do teu nome, repreender toda obra maligna contra a vida do Wesley. Que todo plano maléfico contra a sua vida, contra o seu coração, contra a sua história, contra a sua caminhada, todo atentado contra a sua vida, caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós consagramos ele a ti, porque agora ele é teu, ele pertence ao Senhor. Nós rogamos para que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida, da onde ninguém mais pode apagar. Que o Senhor direcione a caminhada dele, para que ele todos os dias seja preenchido pelo Senhor e se torne um homem frutífero, ó Deus amado, no teu reino. Eu sei, Senhor, que o Senhor colocará a vida dele em ordem, que o Senhor fará as obras que o Senhor almeja na vida dele, e a vida dele será mais um sinal do amor e da bondade do Senhor para com a humanidade. Nessa noite, Pai, como pastor, em concordância com essa amada igreja, de mãos estendidas, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Wesley, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.